Graça e paz, povo de Deus. Que Deus abençoe sua vida poderosamente, sempre, sempre, com toda sorte de bênçãos. Amém, irmãos? Irmãos, hoje é um dia especial, né? Das nossas bênçãos. Aliás, eu creio que todo dia é um dia especial para nós, para Deus nos abençoar, né? Nós temos que ser insistentes com Deus, porque nós não devemos pedir a Deus uma bênção só uma vez. Temos que insistir, 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 até nós conseguir alcançar aquilo que pedimos a Deus, não é verdade? Por isso que eu vou ler com vocês hoje, meu irmão. Quero compartilhar com vocês hoje aqui sobre a visão de Isaías, né? Que Isaías, ele foi um homem que foi, no começo, ele passou por muito aperto, irmãos. Muito aperto, mas ele teve uma visão de raiva com Deus. E a gente não sabe, né? Então vamos abrir a palavra de Deus lá em Isaías, no capítulo 6, e no versículo 6, que diz o seguinte: Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirava do altar uma tenaz. Amém, irmãos? Então, aqui está falando, né? Que um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva. Olha para você ver como é que o homem já era um homem, um profeta de Deus. Isaías falando isso, né? Que tirava do altar com uma tenaz. Amém? Agora, o que é serafins, irmãos? Serafins são criaturas de Deus, criatura celestial, acima dos anjos. Então eles são muito mais do que os anjos, né? E eles são mais alto, era uma hierarquia de mais alta santidade. Porque eles viviam próximo do trono de Deus. Porque eles estão ali ao redor do trono do Altíssimo, né? E, irmãos, Isaías, ele era um homem muito culto, um verdadeiro poeta de letras, um homem de letras, que ele tinha muito conhecimento da palavra de Deus. Ele gostava muito de fazer a obra de Deus, pregar o evangelho, mas nem todo mundo dava crédito. Isaías, ele teve o privilégio de crescer na presença de Deus e foi um homem bem ensinado. Ele foi um homem bem ensinado na palavra e tinha um conhecimento muito bom, muito forte, irmãos. Só que Isaías, ele ia pregar a palavra, mas não conseguia convencer a ninguém. Por quê? Porque o povo o povo não tocava na palavra dele. Eles não aceitavam aquela palavra, achavam que era um homem que não sabia pregar. Falava, mas a palavra deles não entrava no coração daquelas pessoas que assistiam o culto deles, né? Então Isaías, ele começou a buscar muito o Espírito de Deus. Ele começou muito a orar a Deus, buscar muito a Deus, porque isso, irmãos, acontece até hoje em muitas igrejas, acontece até hoje. Muitas pessoas abrem uma igreja e a igreja está vazia, o povo não está aceitando aquela pregação dele, não foi com a cara dele, porque a gente não vai numa igreja, não é buscar o homem, a gente vai buscar Deus, né? E ouvir a palavra. Mas tem muitas pessoas, irmãos, que quando chegam à igreja, tem um espírito do sono, que vai, a pessoa não está sentindo bem naquela palavra, não está entendendo aquela palavra, e começa a vir um espírito do sono. A pessoa está começando a pescar dentro da igreja, pescar assim, que eu falo com o olho, pescando, né? E outros não vai com aquela palavra, porque ali é uma guerra espiritual, irmãos. Porque ali pode ser onde ele vai receber a bênção que ele está pedindo a Deus. Mas aí o inimigo sabe, ele vai querer impedir da pessoa ficar ali e não vai com a cara do pastor e não vai com a pregação do pastor, que foi o caso aqui de Isaías, né? Isaías, ele ia pregar a palavra, mas
não conseguia convencer ninguém. As pessoas não eram tocadas quando ele falava. Então, ninguém ali aceitava a palavra dele. E é onde justamente muitos iam receber a bênção, mas o inimigo não aceitava, não deixava, né? Isaías, ele começou a buscar muito o Espírito de Deus. Buscou muito o Espírito de Deus. E ele percebia que faltava algo para ele também. Faltava algo para ele também, né? Então ele sentiu o desejo de anunciar a palavra do Todo-Poderoso. Mas ele estava anos e mais anos fazendo isso sem resultado, porque o povo não estava sentindo aquele prazer de ouvir a pregação dele, não gostava da pregação dele. E ele achando que era ele que estava pregando mal, mas não era não, porque era guerra espiritual. O diabo também impede da pessoa entrar na igreja. O diabo ele não gosta que a pessoa vá na igreja, fala a verdade, né? Então, ele começou a buscar tanto ao Senhor, ele começou a sair contando que viu o Senhor. E realmente ele chegou a ver o trono de Deus. No versículo 1, lá do capítulo 6, fala que ele começa a contar para o povo que tinha visto o Senhor sentado em um trono. E é verdade, irmão, porque ele era muito temente a Deus, ele era um homem de Deus, ele era um homem sincero com Deus, ele não estava mentindo na época, né? E ele declarava, ele declara na Bíblia, no versículo 6, que ele viu Deus, e ele chegou a ver Deus no trono dele, que ele se emocionou com aquilo, né? Ele falava lá no capítulo 1, ele fala o seguinte: eu vi o Senhor sentado sobre um alto sublime no trono. Então, quer dizer, ele viu Deus. Tanto é que ele se emocionou, ele estremeceu todo. Então, eu vi o Senhor. Então, ele viu o Senhor que poucas pessoas tiveram o privilégio de ver. Não é todos que viram, não, né? Em história, em toda a história da humanidade, são poucos que viram. Mas o que ele vê, para ele é impressionante, irmãos, porque ele se estremece todo na hora que ele viu, o temor do Senhor ali, ele se estremeceu. Não é qualquer um de nós que aguentamos isso, irmãos. E ali, ele não estava sonhando, ele não estava imaginando, ele não estava brincando, ele viu mesmo, né? Como eu estou vendo vocês aqui, como vocês estão me vendo aqui, assim foi como ele viu, né? E o Sequito, ele viu Deus e o Sequito que enchia o templo, né? Agora, o que é Sequito? Sequito é o que fala lá na Bíblia, o que enchia o templo. Sequito, irmãos, são aqueles acessórios que eles usam para servir as pessoas importantes na época, né? Então, é aquilo que eles punham na mesa para servir as pessoas na época. Então, era uma coisa importante, né? Então, estava ele com o Sequito lá. E quando ele viu, quando ele viu o Senhor, ele viu um trono e o Sequito. Quer dizer, ele estava no trono com o Sequito, né? E as vestes do Senhor, ele viu que Deus não estava sozinho. Glória a Deus. E Deus não estava sozinho. E aqui no versículo 2, né? No versículo 2, lá no Isaías 6, no versículo 2, diz que o serafim estava acima de Deus. Estava mais acima, né? E cada um tinha 6 asas, né? Então, irmãos, era uma coisa forte de Deus, né? Como 2 cobriam o seu rosto, olha para você, 2 cobriam o seu rosto, 2 cobriam os pés, e 2 voavam, 2 eles voavam, né? Mas
esse trono não foi só ele que viu. Muitos outros profetas de Deus também viram, por exemplo, Ezequiel viu, João viu, Daniel viu, e muitos outros viram esse trono de Deus, né? Então não foi só ele que viu, né? Então, os serafins que são diante do trono de Deus, aproximaram de Deus e eles não conseguiram contemplar com a glória do Senhor. Não conseguiu não, irmãos, porque a glória do Senhor é muito forte, não é qualquer um que aguenta a glória de Deus, né? Então, os serafins são santos, na verdade, eles são o santo mais próximo do trono de Deus, mas eles têm que cobrir o rosto, tem que cobrir o rosto, cobrir os olhos, porque eles não suportam ver a santidade do Todo-Poderoso. Ele não suporta não, porque é muito pesado, irmão. É muito forte. Agora, será que nós vamos superar isso, irmãos? Quando nós sermos arrebatados, né? Quando Deus nos arrebatar, acredito eu, particular, que nós não conseguimos aproximar do trono de Deus, porque a glória dele vai ser muito forte. Apesar que nós vamos ser transformados, isso aqui não vai ser o mesmo, vai ser outra coisa. Então, nós vamos, né, ser transformados e acredito que nós não vamos conseguir ouvir. Nós não vamos conseguir ouvir, né? Porque o serafim, né, que era tão mais santo do que qualquer coisa, ele era santo, que teve que cobrir o rosto para aproximar do Todo-Poderoso, né? E os serafim, eles têm que cobrir os seus pés. Eles têm que cobrir os seus pés, por quê? Porque, irmãos, olha para você ver como é que lá no reino de Deus ainda vai ser, né? Olha para você ver como é que era importante naquela época, né? Os serafim, eles tinham que cobrir os pés diante do trono de Deus, por respeito, por ser humilde e respeito, porque é um desrespeito se mostrar os pés. Então, lá eles têm que mostrar o pé. E se não cobrir os pés, é um desrespeito que eles não aceitam. Não aceitavam na época, né? E eles clamavam para Deus, sempre dizendo: Santo, 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 é o Senhor dos Exércitos. E toda a terra encheu da sua glória. E toda a terra encheu de sua glória. Glória a Deus, aleluia, irmãos. E essa glória, eu profetizo que ele derramou na sua vida, irmãos. Todos vocês que estão me ouvindo aqui no YouTube, essa glória foi derramada na sua vida. Principalmente vocês, irmãos, que estão me curtindo aí com joinha, que estão me inscrevendo aí no YouTube, que estão apertando o sininho. Essa glória é para você e para sua família, irmão. Eu profetizo que essa glória que Deus derramou aqui na terra, olha, que a palavra de Deus diz, né, que Deus, o Senhor dos Exércitos, derramou essa glória, encheu a terra da sua glória. E aqueles que estão fazendo a vontade de Deus tem mais glória. E eu profetizo isso na vida de vocês que estão me assistindo aqui no YouTube, né? Vocês que estão me curtindo, que estão me apertando joinha, que estão apertando o sininho, que estão me inscrevendo aí, eu profetizo que a glória de Deus está na sua vida, está na sua família, está protegendo a sua família, amém, irmãos? Eu dei essa mensagem para vocês aqui e vamos orar a Deus, pedir a Deus para que Deus abençoe cada um de nós e que nos dê uma semana de vitória. E amanhã é o dia da pregação da família, né? Para nós pedir a Deus para abençoar a nossa família. E não se esqueça do copo com água. E vocês que estão me curtindo aí com joinha,
com o sininho, está me escrevendo aí, eu vou me dar o seu nome, que eu vou pôr seu nome aqui na Arca da Aliança, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Querido Deus poderoso Pai, nesse momento eu quero agradecer ao Senhor por essas palavras, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Pai, eu te peço que o Senhor abençoe todos que estão me curtindo aqui no YouTube, meu Pai. Meu Deus, protege e guarda, meu Pai. Meu Deus, todos esses que estão me inscrevendo no YouTube, meu Pai, me apertando o sininho, meu Pai, apertando o joinha, meu Pai. Eu peço que o Senhor cubra ele com a tua glória, meu Pai. A família dele com o teu poder, com a tua unção, com a tua graça, meu Pai. Meu Deus, eu quero unir a minha fé com a fé de todos que estão me ouvindo no YouTube. E repreendo todos os espíritos malignos. Tudo que não provém de ti seja repreendido, que caia por terra, que saia em nome de Jesus. O espírito da vida financeira está repreendido, está amarrado. O espírito da vida sentimental está repreendido. O espírito da área da saúde, da física, está amarrado, está algemado, está expulso da vida de todos esses que estão me ouvindo no YouTube, em nome de Jesus. Por isso, meu Pai, eu entrego todo nas tuas mãos e peço toda a saúde para todos eles, Pai. Eu agradeço, Senhor, por tudo, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe vocês e creio que essa glória que Deus derramou aqui sobre toda a terra está na sua família e na sua vida, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus, e amanhã estarei aqui novamente no mesmo horário para pedir a Deus uma bênção para nós. A paz do Senhor, irmãos.